Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WeSimulation. No nosso vídeo de hoje falaremos sobre a introdução a vaso de pressão e ao código ASME seção 8, divisão 2, parte 5, ok? Vasos de pressão são reservatórios para a contenção de pressão, tanto externa como internamente, tá? E também podem conter coluna de produto, ok? Que seria a coluna hidrostática. O vaso ele pode ser classificado como parede fina ou parede grossa. Caso a relação entre raio sobre a espessura for maior do que 10, o vaso é considerado como parede fina, tá? Aqui a gente tem dois exemplos, um vaso de pressão cilíndrico vertical e aqui a gente tem um vaso esférico, ok? Entre os vasos cilíndricos a gente pode ter, por exemplo, um vertical ou horizontal, tá? Os vasos verticais eles são muito utilizados quando principalmente você precisa ter efeitos de gravidade, tá? Para ajudar nos seus processos, ok? Mas também não é uma regra. Entre as principais partes temos o costado, tá? Que é a parte cilíndrica, que geralmente é fabricada por um conjunto de chapas soldadas. Isso vai depender do tamanho, tá? Do seu costado e principalmente se ele vai ter aqui coluna de líquido, ok? Porque a partir do momento que você vai tendo uma coluna de líquido, a tendência é que os seus esforços na virola inferior, tá? Sejam bem maiores do que os esforços aqui na virola superior, ok? Bocais, né? Permitem a comunicação do vaso com o meio externo. Em outras palavras, são as aberturas, tá? Aqui nesse exemplo a gente tem dois, ok? Os tampos, né? Que é a parte que constitui as extremidades, superior e inferior. Geralmente são cônicos ou elipses, mas também pode ter tampos retos, ok? Não é muito comum, mas é possível também. Em relação a suporte, tá? Se trata da fixação do vaso, permitindo segurança e rigidez, ok? Que aqui no caso a gente pode ver por essa análise que era uma análise de possivelmente flamagem, tá? E aqui a gente vê o detalhamento deles em discretização, tá? Que a gente tem uma malha nesses elementos de BIM aqui. O código ASME. O primeiro código americano para vasos e ele foi escrito pela ASME, tá? E o objetivo dele foi criar regras seguras para projetos e fabricação, apresentando metodologia e critérios para dimensionamento, fabricação, realização de exames não destrutíveis, além de materiais aplicáveis com respectivas tensões admissíveis, tá? Vasos de pressão ou caldeiras, equipamentos do gênero, são equipamentos que são perigosos, tá? Primeiramente porque por causa da pressão, tá? Tem equipamentos aí que chega a pressões altas, tá? 20, 30, 50, 70 megapascal, tá? Ou até mais. E dependendo do que você tenha lá dentro de coluna de líquido, tá? Se for um produto que pode ser nocivo, ok? Tanto ao ser humano quanto ao meio ambiente, aí ele se torna mais perigoso ainda, tá? Então, basicamente o código ele foi criado através de uma necessidade, tá? Tava tendo muitos acidentes, destruições, enfim, coisas do gênero. E aí tiveram a iniciativa de criar regras, tá? E procedimentos para que fossem aplicáveis a esse tipo de produto, tá? E aí você passa a ter aí um controle melhor, tanto de projeto quanto de fabricação. E aí naturalmente você acaba evitando uma série de acidentes e destruições. Tratando especificamente da seção 8, divisão 2, parte 5,
tá? É utilizada quando as regras da parte 4, tá? Design by Rules, da divisão 2 não cobrem todos os carregamentos, geometrias e detalhes do base de pressão. Quanto ao critério de avaliação do código exigir uma análise de fadiga, devido aos carregamentos ciclos presentes no equipamento, e é possível uma redução de custos em relação à diminuição de material no equipamento, pois em geral a parte 5, tá? Design by Analysis, é menos conservadora e as tensões admissíveis são maiores. Porém, é necessário lembrar que os critérios de aplicação na divisão 2 têm maiores exigências quando comparado à divisão 1, ok? Em outras palavras, tá? Você só vai escolher mesmo a divisão 2 quando for realmente necessário, tá? Que é uma combinação de carregamentos, tá? Quando você tem, por exemplo, um vento, pressão com coluna hidrostática e outro tipo de carregamento. Ou então você quer analisar uma flamagem e essa flamagem ela tem um peso e tem um carregamento de um vento, por exemplo, tá? Então, aqui seria uma adequação para a divisão 2. Quando você tem ciclagem, ok? Aí você também tem uma aplicação para a divisão 2. Mas se não, você pode utilizar tranquilamente. É claro, a gente tem as divisões das pressões, tá? A divisão 1 ela vai até 20,7 megapascais, tá? Então, tirando essa questão da pressão, se você tem um equipamento com uma pressão, por exemplo, de 10 megapascal, no máximo, né? E ele pode ser feito pela divisão 1, é aconselhado sim que você faça ele pela divisão 1. Você pode fazer pela 2, você pode projetar ele inteiramente pela 2, sem problema. O problema é que você vai estar agregando aí um custo, tanto de projeto, quanto depois de validação e de fabricação não necessário, ok? Entre aqui os principais tipos de verificação que a gente faz na divisão 2, seção 8, parte 5, a gente tem o colapso plástico, a flambagem, a falha localizada e a fadiga. Então, para o colapso plástico, a gente verifica, a gente tem três opções, né? A gente tem a opção do método elástico, carga limite e o elastoplástico. Aqui a gente tem um exemplo de elastoplástico, tá? Elastoplástico não, de método elástico, tá? Onde a gente está analisando, a gente tem um contorno de tensão, e esse contorno de tensão é um contorno de tensões de membrana, tá? Que são os middles. Em relação à flambagem, a gente tem aqui uma análise de flambagem, é um tipo de flambagem circunferencial que está ocorrendo no costado, tá? Tem uma série de regras para analisar a flambagem, tá? Se é em componente cilíndrico, se é cônico, se é esférico, se é uma flambagem circunferencial ou se é uma longitudinal, tá? A falha localizada, que é em função das tensões principais, S1, S2, S3. E a fadiga, né? A gente extrai a fadiga. O próprio código ASME ele tem uma série de curvas para determinados tipos de materiais, tá? Em função das suas tensões máximas, tá? Existentes. Aqui no caso a gente tem esse exemplo. E depois que você tem a sua tensão de fadiga, a sua tensão máxima, você tem que comparar ela justamente com esse gráfico. Lembrando que esse gráfico ele é tensão alternada por ciclos, ok? Então você tem que transformar a sua tensão máxima em tensão alternada e ainda fazer correlação com os KFs, tá? Os fatores de solda, ok? O KF que é o fator de solda, tá? E aqui a gente tem o procedimento, né, que é utilizado nesse tipo de situação. Então você tem a sua geometria, tá? Logo após você faz uma discretização. Quanto aos carregamentos, você tem que se atentar à tabela 5.3, tá? Que tem todas essas opções de carregamento, você tem que adequar o que você tem, obviamente. Por exemplo, o 5 você tem terremoto, que é o E. Só que você não tem terremoto no Brasil, então você não usa, tá? Então você usa o que aqui? O peso mais o vento, ok? Isso aqui é utilizado principalmente para flambagem, tá? A opção 1 você tem a pressão, tá? Pressão hidrostática mais o peso, ok? Enfim. E aí você adequa principalmente ao que o seu equipamento tem, ok? E você roda a sua análise, tá? Rodou a análise, você precisa
separar, entender como é que está tendo essas tensões, ok? Porque se você faz para o elemento de casca, ele vai te entregar tensões top e bottom, tá? Que serão as tensões de flexão e secundárias, tá? E de pico. E se você faz pelo middle, que são os de membrana, ele vai te entregar a geral de membrana e a local de membrana, ok? Onde tensões gerais de membrana são tensões que ocorrem longe de descontinuidades, tá? E são as tensões médias, tá? Na seção transversal. Ocorre longe de descontinuidade e concentradores e são produzidas somente por cargas mecânicas, tá? As tensões locais basicamente são a mesma coisa da tensão geral, entretanto ela ocorre em descontinuidades, tá? E as tensões de flexões, como o próprio nome diz, é uma tensão ocasionada por flexão, tá? Tá ocorrendo flexão naquela região, e naturalmente é isso. E ela ocorre longe de descontinuidades e também de concentradores, ok? E também essas três aqui, gerais, locais e flexão, são produzidas somente por carregamentos mecânicos, tá? Secundárias e de picos são produzidas por carregamentos de operação, ok? E as tensões secundárias são tensões que se autoequilibram, ok? E elas ocorrem próximo a descontinuidades, tá? Mas não ocorrem próximos a concentradores. Diferentemente da tensão de pico, tá? Que são tensões que ocorrem que podem ocorrer, tá? Em concentradores de tensão. Tá? A maneira como a gente calcula elas tem uma maneira correta, tá? Tem certos tipos de procedimentos, tanto para geral, tanto para local, quanto para flexão, secundárias e picos, tá? E é algo que a gente pode ver em um próximo vídeo. E logo após que você identifica isso, que você tenha o conhecimento dessas tensões que estão presentes no seu equipamento, você tem que saber aonde você pode encontrar elas, tá? E a maneira como você sabe onde você pode encontrar elas é justamente aqui através da tabela 5.6, tá? A tabela 5.6 ela vai falar para você onde essas tensões, tá? Gerais de membrana, locais de membrana, flexão, secundárias de pico, elas estão no seu equipamento, tá? Então, por exemplo, no costado, a gente tem a opção aqui, a gente tem as tensões de membrana, tensões locais de membrana e tensões de flexão, tá? Tensões gerais de membrana, elas ficam longe de descontinuidades e concentradores, as locais elas ficam próximo de descontinuidades e concentradores. Aqui seria uma descontinuidade, então essa região aqui entre o LS, que seria a linha de solda do tampo com o costado, a gente teria uma tensão de local de membrana. Tá, aí tem até uma regra que se utiliza para saber a partir do momento que deixa de ser local, passa a ser geral de membrana, é algo que a gente pode ver futuramente em outros vídeos também, tá? Aí eu passo a ter nessa região aqui uma tensão geral de membrana e também passo a ter secundária nessa região aqui de descontinuidade, tá? Aqui é um exemplo, tá? Aqui embaixo eu tenho outras opções. Se eu tivesse um bocal aqui no meio do costado, também seria uma região onde eu teria uma descontinuidade, entraria como uma local e uma secundária, tá? E por aí vai. Essa tabela não está completa, tá, pessoal? Essa tabela são 2 páginas do código ASME que a gente tem só para ela. E ela descreve aí praticamente todas as geometrias presentes aqui na maioria dos equipamentos, em todos os equipamentos, né? E o nosso vídeo fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado esse conteúdo, tá? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. O eSimulate ela se tornou uma empresa de consultoria, tá? Uma empresa de consultoria e serviços. A gente trabalha em diversos setores da indústria, tá? E do comércio em geral. E qualquer coisa, basta entrar em contato com o Matheus, que é o nosso gerente comercial. Tá? E aí a gente vai poder estar aí marcando uma conversa e auxiliando no que for possível, tá? Lembrando que também a gente tem uma parceria com a E3S. Caso você tenha interesse em adquirir algum curso da E3S e ter um desconto de 10%, basta utilizar o cupom eSimulation10OFF, tá? No mais é isso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.